Antes de me chamar de idiota ou qualquer coisa do tipo, você deveria saber que minha esposa, Amélie, já pregou algumas peças seriamente pesadas em mim no passado. Como por exemplo no mês de agosto, depois que minha mãe foi atropelada por um caminhão enorme e passou uma semana internada em estado grave. Amélie se inscreveu sem que ninguém soubesse em aulas de ventriloquismo, planejando se apresentar no funeral caso minha mãe viesse a óbito, gritando sem que ninguém visse seus lábios se mover: "Me tire daqui, ainda estou viva", o que faria com que os familiares abaixassem o caixão assustados. Houve uma vez até em que ela me enganou, fazendo acreditar que tinha ganhado na loteria. Isso parece inofensivo e eu até teria revelado se não fosse o fato dela também ter me convencido a ligar para o meu chefe e dizer que todos os funcionários da empresa sabiam sobre sua traição com a secretária. Não é novidade, nem por menos que fiquei sem emprego e sem ganhar nenhum centavo na loteria. Depois de todas essas aventuras, um tanto quanto diferentes, pegadinhas de mau gosto, decidi procurar um jeito de me vingar, fazendo algo ainda mais marcante para minha querida esposa engraçadinha. Apesar da mão pesada para o humor, Amélie me ama mais do que tudo. Juntos construímos uma história de amor invejável para muitas pessoas e, acima de tudo, somos grandes amigos e companheiros. Na semana passada, Amélie teve uma forte enxaqueca e passou 3 dias de cama. Preocupado, comprei remédios na farmácia que ela tomou sem se recusar, mas isso não ajudou a melhorar. Então chegou o momento em que eu a arrastei até o hospital contra sua vontade para dar um fim na dor que ela descrevia como insuportável. Do outro lado da mesa, em seu consultório apertado, o doutor disse que precisava de uma tomografia cerebral. Em seguida, sugeriu que, em sua opinião profissional, devêssemos nos preparar para o pior, pois assim, caso não fosse nada grave, poderíamos comemorar juntos o simples fato de não precisarmos lutar contra uma doença. O tempo desacelerou enquanto esperávamos pelo diagnóstico. À deriva e desamparados, nos abraçamos por horas a fio, enquanto os segundos passavam no relógio acima da lareira de nossa casa. Minha querida esposa manteve sua postura firme e corajosa, mas sempre que ela voltava de suas caminhadas, seus olhos estavam vermelhos e inchados. Quando o médico finalmente ligou para informar sobre o resultado dos exames, Amélie estava fora de casa e o doutor explicou ter ligado no telefone fixo porque ela não atendia o celular. Interrompi as explicações desnecessárias do homem e perguntei qual era o diagnóstico. Meu estômago se contorceu, esperando por boas notícias. Mas ao contrário do que eu esperava, o doutor se recusou a me dizer e repetidas vezes insistiu que não poderia discutir o caso com ninguém além da paciente. Isso até eu acabar com a paciência dele. Suspirando, o médico relaxou a voz e disse que minha esposa e eu tínhamos motivos para comemorar no Dia dos Namorados desse ano. Toda a alegria do mundo encheu os meus pulmões. Agradeci o doutor 1.000.000 de vezes antes de me jogar no sofá aliviado. Então, a melhor ideia que eu poderia ter para fazer uma pegadinha com a Amélie floresceu em minha mente. Instantaneamente, esfreguei meus olhos até que ficassem vermelhos e pratiquei ficar com a feição mais melancólica possível. Eu iria mentir para ela. Logo ouvi a senhorita que adora pegadinhas entrar pela porta da frente, tirar os sapatos e caminhar pelo corredor. Quando ela entrou na sala, levantei a cabeça sem dizer uma única palavra. Esperta como minha esposa sempre foi, ela entrou em desespero, levou suas mãos até a boca, segurando um grito e engolindo saliva em seco. Já eu, mantendo minha encenação, fiz a voz mais fina e fraca possível, avisando que o doutor havia ligado e que tinha notícias que precisavam ser ditas com urgência. Tentando se controlar, Amélie perguntou a gravidade da situação.
e em vez de responder, simplesmente fingi chorar, escondendo o meu rosto com minhas mãos. Amélie não começou a chorar, nem caiu no chão horrorizada com o que poderia ouvir. Em vez disso, soltou um suspiro profundo e jogou a cabeça para trás. Na parte ao lado da janela havia um armário de madeira antigo. Ela foi até ele, abriu a gaveta de baixo e tirou um enorme baú de metal de lá. Sem entender, me levantei do sofá, perguntando se Amélie estava bem. Olhando o baú que estava em suas mãos, percebi que tinha uma fechadura de combinação que eu não fazia ideia de qual fosse, mas minha esposa sabia como a palma de sua mão. Depois de alinhar a sequência de números, a trava se abriu com um pequeno clique e Amélie se virou, me perguntando por cima do ombro: "Você me ama?" Ainda mantendo o personagem, afirmei que sempre amei e continuarei amando a mulher mais linda e companheira que já conheci, independentemente de qualquer coisa. Por isso, ela não precisava ter medo do resultado do exame. Sem se comover com minhas palavras, Amélie abriu o baú e pegou uma garrafa de uísque em suas mãos. Ela ordenou que eu bebesse aquilo. Estiquei o pescoço para espiar o que mais havia dentro do baú misterioso e vislumbrei um par de algemas, além de outras coisas. "Comprei para uma ocasião especial", disse ela. Dei um passo à frente, com os braços estendidos, dizendo para ela não se preocupar com nada, pois com toda certeza iríamos superar qualquer coisa estando juntos. Amélie retrucou dizendo: "Apenas beba. É importante, e se você me ama de verdade vai me entender." Nesse momento, comecei a me questionar se tudo era mais uma pegadinha de Amélie. Procurei respostas em seu rosto, mas não encontrei nenhuma, e é claro que eu não poderia a julgar. Peguei a garrafa de uísque e tomei um gole longo. Minhas entranhas se esquentaram rapidamente. Segundos depois, o chão subiu para me encontrar. A escuridão engoliu tudo ao meu redor, e minha próxima lembrança é apenas das palavras "eu te amo", flutuando em minha direção no fim de um longo túnel. Havia pressão dentro do meu crânio. Tentei me mexer, mas não consegui. Minhas mãos foram algemadas nas costas e meus tornozelos amarrados por um pedaço de corda. Eu estava encostado no sofá e em um smoking caro, perdido, sem entender nada. Através da neblina, vi duas da Amélie, flutuando uma do lado da outra, ambas usando seu vestido vermelho favorito. Na mão direita, minha esposa tinha uma pistola. Me perguntei de onde tinha vindo aquilo. Sua voz ecoava sem parar, enquanto ela me contava que havia se preparado para esse dia anos atrás e que não suportava a ideia de eu continuar sem ela e começar uma nova família. Embora recuperasse e perdesse a consciência várias vezes, as palavras "temos que ir juntos" continuavam ardendo em meus ouvidos. Me debati, incapaz de falar. Afinal, o melhor que minha boca conseguia fazer era emitir sílabas arrastadas e aleatórias. Amélie se sentou ao meu lado e pressionou sua têmpora contra a minha. A pistola estava inclinada de tal forma que um tiro rasgaria nossos lobos frontais de uma só vez. Então, finalmente entendi que ela planejava realmente nos matar. Minhas tentativas de implorar para Amélie me escutar saíram como um gorgolejo sem sentido. Apertando seus lindos olhos verdes, minha esposa me encarou e disse: "Adeus, Frank. Eu te amo muito." A essa altura, o nevoeiro que ocupava meu cérebro havia se dissipado o suficiente para que eu pudesse murmurar que tudo tinha sido apenas uma pegadinha. Amélie ficou tensa e perguntou o que eu estava falando. Com apenas uma frase, expliquei que o doutor havia falado no telefone que estava tudo bem.
E eu tinha feito aquilo porque era uma desculpa perfeita para armar tudo aquilo como uma forma de vingança pelas pegadinhas que ela fez comigo. Por quase 1 minuto, nenhum de nós disse nada. A sala se encheu de tensão. Então, forçando um sorriso, a Melly disse: "Ah, você realmente acreditou que eu ia matar a gente? Eu percebi que você estava mentindo assim que entrei. Você é o pior ator do mundo. Acabei de virar a brincadeira contra você." A maneira como minha esposa disse isso fez com que cada palavra se tornasse vazia e sem sentido. Ela atravessou a sala, guardou a arma no baú e pegou uma chave para destrancar as algemas que me prendiam. Com aquela cara assustadora, minha esposa riu, dizendo que era um alívio saber que seu diagnóstico estava normal e que deveríamos comemorar pedindo uma pizza bem recheada para aquela noite. Depois que ela afrouxou a corda que amarrava meus pés, me levantei esfregando meus pulsos. Ainda com a visão embaçada e a garganta seca, respondi que a ideia era ótima. A Melly sorriu, ficou na ponta dos pés, levantou meu queixo com um dedo, me deu um beijo e depois desapareceu na cozinha. Minha camisa nesse momento era um trapo encharcado de suor contra meu peito. Aquilo tinha sido realmente uma pegadinha dela? Certamente ela ter me anestesiado era um passo longe demais, mesmo para minha esposa brincalhona. Mas o que realmente importava é que agora as coisas estavam bem e eu não estava com uma bala na cabeça, nem minha esposa sofrendo de alguma doença maligna. Nesse momento, o telefone tocou. Soou dolorosamente alto dentro do meu crânio dolorido. Então atendi, e o doutor estava novamente na linha. Porém, dessa vez sua voz carregava um tom diferente. Frank, aqui é o doutor. Sinto muito, mas houve uma confusão com os resultados. Você pode pedir para a Melly me ligar o mais rápido possível? É urgente." A sala em que eu estava se inclinou de um lado para o outro. O chão se moveu sob meus pés e minha esposa voltou pela porta perguntando quem era. Na mesma hora, desliguei a ligação e engoli o nó que estava em minha garganta, enquanto dizia: "Era engano, querida." Até a próxima. Obrigado.